Povo de Deus, Shalom. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu quero trazer uma palavra para nós meditarmos. Amém? Antes vamos orar e colocar o nosso coração na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te apresentar este momento. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, pelas nossas famílias. Obrigado por cada vida, Senhor, que tem vindo aqui. Senhor, tenho ouvido, Senhor, uma palavra que vem da Tua parte, Deus. Nos ensina, Senhor, a deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração, na nossa mente. Senhor, zela para com a Tua palavra para conosco, Deus. Que nós possamos ser libertados, curados, restaurados, restituídos, Pai. Eu quero te apresentar cada um, meu Pai, que tem aqui apresentado a sua casa, a sua família. Aqueles, meu Pai, que tem necessidade, desejo de estar na Tua presença. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar, papai. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a nossa palavra vai estar no livro de Ezequiel 36, do versículo 24 ao 28. Amém? E fala assim: E vos tomarei dentre as nações, vós congregareis de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarão purificados, e todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dai-vos um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andem nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Primeiro aqui no versículo 25, é Deus falando que Ele aspergirá água aspergirá água pura sobre vós, e ficareis purificado. Quando Deus aqui vem falar para o povo que Ele irá derramar água para que eles fiquem purificados de toda a sua imundície, hoje, como nós poderíamos colocar essa palavra na nossa vida? Como nós poderíamos aplicar todos esses versículos na nossa vida? Por exemplo, vamos usar um exemplo. Muitas vezes nós achamos que estamos caminhando com Deus de uma maneira correta, que tem agradado a Deus, e muitas vezes não estamos agradando a Deus. Por os nossos comportamentos, pelas nossas palavras, muitas das vezes nós nos achamos uns cristãos muito santos, e na verdade não estamos vivendo verdadeiramente em santidade, não estamos verdadeiramente com o coração quebrantado diante do Senhor. Muitas vezes estamos carregando amargura, tristeza, dor, aleluia, glórias a Deus, e fingindo que tá tudo bem, aleluia. Deus, Ele gosta daqueles que são verdadeiros, aqueles que desejam conhecer a sua face, aqueles que falam a verdade, aleluia. Por isso que Deus vem e fala para o povo que Ele vai tirar toda a imundície do povo, vai os limpar.
Aleluia. E vai purificá-los. Não tem como nós estarmos perto de Deus se nós estamos contaminados, se nós estamos com o coração endurecido, quando nós estamos, aleluia, muitas vezes desagradando a Deus no nosso falar, no nosso pensar, aleluia, às vezes com as pessoas que nós andamos, aleluia, e por aí vai, aleluia. Por isso que é importante nós conhecermos o que agrada ao nosso Deus. O que agrada o nosso Deus? Coração quebrantado, aleluia. Um coração verdadeiro. Pessoas que aceitam correção, que desejam a mudança, que desejam que o Espírito Santo direcione. Aleluia. Glórias a Deus. Fabiana, quer dizer que Deus não ama o pecador? Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. O pecado Deus não ama. Ele abomina. Aleluia. Por isso que nós buscamos a face do Senhor, conhecer as leis do Senhor, conhecer o nosso Deus. Não é o homem que vai mudar a minha e a tua opinião. É somente o Espírito Santo. Por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que ele pudesse mudar os nossos pensamentos, para que o Espírito Santo nos libertasse, para que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, das nossas más opiniões, dos nossos maus comportamentos. Muitas vezes nós estamos dizendo que somos cristãos, mas estamos falando mal do irmão. Aleluia. Muitas vezes dizemos que somos de Jesus Cristo, mas estamos falando mal do nosso líder. Aleluia. Muitas vezes estamos falando que somos de Jesus, mas tá com raiva do irmão, tá com raiva da mãe, do pai, tá com ódio no coração, tá com mágoa. Ah, eu já perdoei, mas eu tenho ainda uma mágoa. Você não perdoou. Você fingiu perdão. Aleluia. E Deus quer que nós liberemos verdadeiramente o perdão. E o perdão é uma decisão, é decidir. Perdão, decisão, mudança de comportamento. Você vai mudar seu comportamento. Você vai dizer para sua mente, eu perdoo, tá decidido e pronto. Vai seguir sua vida. Mas não vai mais carregar a dor, não vai mais carregar aquele peso. Aleluia. Eu quero que você aprenda a perdoar e você verdadeiramente não continuar mais falando da pessoa má, não tratando mais aquela pessoa mal, com amargura. É decidir, é uma decisão mesmo. Aleluia. Fabiana, por que você está falando sobre isso aqui? Porque eu vejo muitas pessoas amarguradas, tristes, querendo libertação, mas não libera o perdão. Não libera o perdão, às vezes para o pai, às vezes para um irmão. E acaba andando amargurada, às vezes está vivendo uma vida de opressão, de tristeza, de dor. Mas porque o coração dela está endurecido. O coração dela está distante de Deus. É muito interessante, às vezes a gente está liberando uma palavra e ministrando em locais, e quando você olha que a palavra é dura, é de repreensão, você olha, às vezes as pessoas, elas não a aceitam. Aleluia. Mas a gente não tem que estar ali para agradar. A gente está ali para levar algo que venha mudar a vida daquela pessoa. Não tem mudança sem uma decisão, sem você deixar que Deus haja e mostre o que está errado, o que não tem agradado a Deus. Às vezes não agrada a Deus as maneiras que nós estamos tratando, cuidando da nossa casa, cuidando dos amigos, ou às vezes no trabalho. Tem pessoas que no trabalho são grosseiras com os colegas de trabalho e se diz cristão. Aleluia. Carregam mágoa e diz cristão. Não, gente.
Jesus foi crucificado, ele não levou mágoa de ninguém. Aleluia. Ele não levou mágoa. Glórias a Deus. Aleluia. Então, do mesmo jeito, nós temos que, o nosso exemplo tem que ser Cristo. Não tem que ser o homem. Porque o homem aqui na terra, ele é falho. Eu sou falha, você é falho. Porque se nós tivéssemos alcançado a verdadeira perfeição, nós estaríamos na glória com Ele, louvando com os anjos, exaltando o nome do Senhor. Desculpa. É muito importante nós sabermos que Deus, ele é capaz de mudar o nosso coração, de colocar um novo coração, tirar a dureza do nosso coração. Aleluia. Porque a dureza do nosso coração nos afasta de Deus, nos afasta do extraordinário de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando você diz que perdoou, mas você fica remoendo a mesma coisa? Não é perdão, é remorso. Perdoar você não vai esquecer, mas você não vai tocar no assunto. Você vai deixar nas mãos de Deus. Vai entender que Ele opera na hora que Ele quiser e Ele faz na hora que Ele decidir fazer. Aleluia. Você vai orar e vai dizer, Senhor, eu quero perdoar, eu quero mudar de vida. Aleluia. Eu quero viver o Teu extraordinário. Aleluia. Entende essa palavra? Entende esse mistério de Deus? Vamos lá. Colocarei dentro de vós o meu espírito. O espírito, ele nos faz andar na perfeita vontade de Deus. O espírito muitas vezes ele vai te dizer, não vai por aí, não vai fazer isso, não fala isso. Cuidado. O Espírito Santo ele fala conosco, ele nos corrige. Aleluia. Muitas vezes eu tive experiências extraordinárias de correção. De ouvir claramente o Espírito Santo falar, você tá errada. Se cale. E às vezes é difícil nós ficarmos calados em meio aos problemas, em meio a situações difíceis, em meio à tristeza, em meio à solidão, em meio à tempestade. Mas se o Espírito Santo nos guia, nos direciona a ficar em silêncio, é o silêncio que vai nos fazer vencer a batalha. É o silêncio que vai nos fazer vencer aquele dia difícil. É o silêncio que vai nos mostrar que nós somos obedientes. Porque Deus quer pessoas obedientes. Aleluia. A obediência, ela te faz subir de nível. A obediência te faz ver a face de Deus. A obediência te faz ficar cada vez mais próximo de vencer os teus propósitos e ver a glória de Deus. É isso que te leva. O lugar de obediência transforma a tua vida. O lugar de obediência te faz curar as feridas. O lugar de obediência molda o teu ser. O lugar de obediência te faz conhecer a Cristo. Seja obediente e veja a face do Mestre. Seja obediente e veja as correntes sendo quebradas. Seja obediente e gere um fruto.
seja obediente, desfrute de tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, Senhor, nós nos lançamos aos teus pés pedindo para que nós venhamos ser obedientes, para que tu nos ensines a ter um coração quebrantado, para que tu nos ensine a estar cada dia contigo. Purifica os nossos pensamentos, purifica o nosso coração. Nos lava, Senhor, para que nós venhamos estar puros diante de Ti, para que nós possamos adorar verdadeiro o Teu nome e o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que nós possamos nos alegrar na Tua presença, para que o Espírito Santo de Deus mude, aleluia, o nosso caminhar, aleluia. Ah, Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em mim ainda caminhos maus. Aleluia, deixa nessa noite o Senhor esquadrilhar a tua mente, o teu coração. Deixa essa noite, aleluia, o Senhor te mostrar quem você é, o que não tem agradado Ele. Aleluia. O Senhor nos mostra aquilo que não tem te agradado. Nos ensina, Senhor, a ouvir ao Espírito Santo e a obedecê-lo. Ah, Deus, muitas vezes nós não temos palavras para orar, para te pedir e nem para agradecer, Senhor. Às vezes somos filhos tão ingratos, mas nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer por cada vida. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida, pelo teu amado Espírito Santo. Eu quero te agradecer pelos meus familiares. Eu quero te agradecer pelos amigos, pelo nosso ministério. Senhor, tu és maravilhoso. Tu és um Deus santo, poderoso. Tu és o Deus de Israel, Pai. Senhor, cada um que vai entrar aqui, que o Senhor possa mudar a vida, que eles possam ouvir a Tua voz, que o Senhor possa quebrantar os corações, que o Senhor possa transformar, ajudar a vencer, tira a cegueira espiritual, tira a surdez dos ouvidos, que eles possam ouvir o Senhor chamando o nome de cada um deles. Aleluia. Aleluia, que o Senhor possa te ensinar a ouvir a voz dEle, que você possa aprender a ser sensível ao Espírito Santo, que Deus possa te encher do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor possa te curar aonde tiver uma enfermidade na coluna, nos ossos, que agora em nome do Senhor Jesus você seja tocado, seja curada, seja restaurada, aonde tem um casamento, aonde tem mulheres pensando em desistir, eu declaro sobre a sua vida, aleluia, que eis que o Senhor faz tudo novo, aleluia, você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir do teu casamento, mas eu declaro que Deus muda a rota, a história, escreve um novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de depressão seja repreendido agora, todo espírito de ansiedade, espírito do medo, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Mulheres que não têm dormido, mulheres com medo, mulheres que têm se sentido sozinhas, saiba que o Senhor está quebrando tudo isso e está contigo. O Senhor é contigo, não tenha medo, não desanime, seja forte e corajosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração, aleluia. Se desejar, compartilha com mais alguém, se desejar, aleluia, se sentir no teu coração, talvez alguém está precisando dessa palavra, amém? Que você seja abençoado, que você seja tocado, que o seu ministério seja transformado em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, amém e amém.
Um grande abraço.